Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, graças a Deus. Santo é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa hora. Aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Cristo nessa hora. Muito bem. Estamos aqui, daqui mais alguns instantes, estaremos ministrando a palavra do Senhor. Com muita alegria, muito prazer. Aqui nessa noite, são 20 horas, e horário de Lisboa, 20 horas e 28 minutos. Graças a Deus. Aleluia. Quero mandar a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs aqui do nosso Facebook, os amados irmãos e estudantes do curso de Teologia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos à palavra do Senhor. Hoje, eu quero falar sobre um assunto muito importante e até muito grave, por sinal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o reino da mentira. Parece até estranho, numa mensagem, especialmente para os crentes, nesta noite aqui em Lisboa, de sábado tarde, nas cidades brasileiras, tratar desse tema, desse assunto, quando se associamos à mentira, as pessoas ímpias, as pessoas incrédulas, as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas a grande verdade é que, infelizmente, muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs, ainda precisam ser libertos, essa que é a verdade, deste mal, que é um dos males desse século, que é justamente o reino da mentira. Mas para que não fique só nas minhas palavras, sem querer polemizar muito, eu lhe convido a abrir a palavra de Deus, porque aqui é o manual de fé dos crentes, dos cristãos, é a palavra de Deus, que é o livro de revelação de Deus para os homens e mulheres. Muito bem. Quero aqui aproveitar o ensejo e mandar a paz do Senhor para os irmãos. Quero mandar aqui para a Elaine Bretas. Deus abençoe em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus. Também Rotílio Alves da Silva Guimarães. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus aqui, os irmãos estão chegando devagarinho na nossa conexão, Deus abençoe. Apocalipse, capítulo de número 22, é um texto muito conhecido, versículo 15. Se você tiver a Bíblia aí, abra a palavra do Senhor. E agora a espada de Jeová vai cortar, agora, para tudo quanto é lado. Também, ao começar por mim também.
Eu também preciso dessa palavra. Então, diz então: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras. Olha aí, olha isso. E qualquer que ama e comete a mentira. Chega aqui um instante. Então a palavra de Deus nos diz aqui que ficarão de fora do reino de Deus qualquer que ama e comete a mentira. Atenção, você que é pastor, você que é uma pastora, você que é um líder, você que é um membro do corpo de Cristo, você que é crente, se liga numa coisa. Olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Isso é coisa muito séria, irmãos. Aquele ou aquela também é indiferente aqui a conjugação do pronome, seja masculina ou feminina. A palavra de Deus é para todos, homens e mulheres. Aquele que ama e comete a mentira. Irmãos, vivemos um período, uma geração de crentes abençoados, é bem verdade, crentes que são uma bênção, mas infelizmente vivemos no meio da igreja de Cristo sem olhar a placa denominacional, porque problema tem tudo quanto é igreja, tudo quanto é denominação, seja a mais santa que for, se calhar as mais santas são até as piores. E nós temos percebido ao longo de anos, de décadas, esse espírito de mentira que não provém de Deus. E nós vamos ver que a mentira é de Satanás, é do diabo, não é coisa da minha cabeça, é coisa da palavra do Senhor, é a palavra de Deus que nos diz. Quer ver? João capítulo 8, versículo de número 44. E é interessante que são palavras diretas do Senhor Jesus. Então, se você tiver que brigar, briga com Jesus, não é com o pastor Ronaldo. Diz assim: vós tendes por pai ao diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Jesus disse que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então quem faz a tutela da mentira é justamente o diabo, Satanás. E aqueles que amam e mentem, cometem a mentira, são viciados à mentira. Alguns mentem, irmãos, pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus de Nazaré, o que Jesus quer fazer através da sua palavra é libertar um grupo muito grande de crentes viciados, compulsivos a mentir. Para que os irmãos tenham uma noção, vai começar aqui. Há pessoas que mentem justamente para tentar angariar alguma coisa a seu favor. Mentem para tentar usufruir, ou seja, para tentar se dar bem na vida. Aí começa a mentir. E muitas das vezes dá a paz do Senhor, dá glória a Deus, aleluia, na igreja. Conhece a Bíblia capa a capa. Mas ignora isso que Jesus diz, que o pai da mentira é Satanás. Você precisa se libertar desse mal. Precisa em Cristo Jesus deixar a mentira de lado. Deixar de ser um mentiroso compulsivo. Nós lemos aqui Apocalipse capítulo 22,
versículo 15, que ficará de fora do reino da eternidade os que amam e os que cometem a mentira. Paulo chegou a dizer em uma das suas cartas pastorais: seja Deus verdadeiro e todo homem é mentiroso, quando estava explicando com respeito à questão da justificação. É evidente, a Bíblia diz que quem disser que não peca, esse tal é mentiroso. Mas a palavra de Deus aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, está se referindo àqueles compulsivos que mente, ou mente para satisfazer os seus caprichos, ou mentem por atos de covardia, porque também há pessoas que mentem, omitem a verdade, certo? Porque são covardes. E no reino de Deus, Deus não trabalha com covardes. Vejam vocês, meus irmãos, atenção pastores, atenção líderes, quando Gideão estava malhando trigo, estava lá, e Deus o chamou para uma missão específica, ele com 300 homens obteve uma grande vitória, mas antes de chegar ao seu exército ser reduzido a 300 homens separados por Deus, provados por Deus, porque primeiro Deus chama, depois Deus prova. Então não tem essa conversa de vir logo e fazer a obra de Deus. Primeiro Deus chama, irmãos, depois Deus prova. Então Deus provou aqueles mais de 30 mil homens, porque quando Deus tem que fazer uma obra, Deus não olha para a quantidade, mas para a qualidade. Então, a palavra de Deus aqui, Jesus advertiu que o pai da mentira é o diabo. Em nome de Jesus de Nazaré, você que é obreiro, você que é uma obreira, você que é membro do corpo de Cristo, peça a Deus para se libertar desse mal. Diz os antigos no Brasil que a mentira tem a perna curta. É um dito popular, mas que tem um certo pano de fundo de verdade. A pessoa pode enganar uma outra durante anos, mas uma hora a Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Deus é testemunha fiel. Ainda há tempo de se consertar diante do altar de Deus. Muitas das vezes, irmãos, alguns têm as orações impedidas justamente porque estão levando uma vida de pura mentira, uma vida de puro engano. Conhece a palavra de Deus, conhece as doutrinas bíblicas, sabe as maravilhas que Deus realiza e não consegue se libertar dessa mentira de Satanás. Muitas das vezes, para estar, como se diz, está por cima da carne seca, começa a mentir. Alguns dizem que são até ricos, que tem carro do ano. Principalmente muitos homens solteiros que querem arrumar uma namorada, querem casar, enganam as pobres das irmãs. Algumas irmãs também que têm a mente tapada, parece que não é inteligente. O crente tem que ser inteligente, irmãos. E a maior inteligência dos crentes é ler a palavra de Deus. Começar a deixar um pouco o mundo virtual, usar essa parafernália tecnológica para a bênção do Senhor, para testemunhar o Evangelho do Senhor Jesus, para divulgar o Evangelho, para pregar a doutrina da palavra de Deus e aprender e crescer. A Bíblia diz, antes crescer na graça e no conhecimento. O tema de hoje é sobre o reino da mentira, que é o reino de Satanás, o reino dos demônios. Irmãos, mesmo que a pessoa a princípio não goste, mas fale a verdade, porque a verdade provém de Deus, a verdade é de Deus, a verdade vem através do poder da palavra do Senhor. Diante da verdade, o reino de Satanás cai por terra, o reino da mentira não prevalece. Quando você está diante da verdade e quando você fala a verdade, quando você ministra a verdade, quando você testemunha a verdade, doa quem doer, mas procure trilhar o caminho da verdade. Jesus disse, se referindo à pessoa dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Se nós queremos ir a Deus, só consigamos ir pelo caminho da verdade.
que é o caminho de Jesus de Nazaré. Esse é o caminho que conduzirá o homem à eternidade, que conduzirá a mulher à eternidade. Em nome de Jesus de Nazaré, se tem uma obra que Deus faz no processo da salvação, é a obra da libertação. Mas não espere que Deus irá libertar ninguém se você não aspirar o desejo. Em nome de Jesus, quem sabe eu esteja pregando alguém que esteja sendo vítima, ainda precisa de uma libertação, e quem sabe isso tenha atrapalhado o teu relacionamento conjugal, até mesmo o relacionamento de uma amizade que acabou por causa da mentira. Quando se mente, irmãos, perde a credibilidade perante um amigo, perde-se a credibilidade perante os cônjuges, perde a credibilidade perante os filhos, perante uma vizinhança, perante toda uma sociedade. Em nome de Jesus de Nazaré, ficarão de fora, aqui na palavra de Deus, ó. E começa a dizer, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Esse espírito que anda por aí, no chamado meio gospel, e eu quero dizer uma coisa, os irmãos, atenção irmãos, fique ligado aqui numa coisa. Hoje mesmo estava comentando com um determinado pastor, amigo nosso, aluno do curso de teologia. Existem dois reinos, dois mundos. O mundo da igreja séria, da igreja de Cristo. E paradoxalmente falando, mundo paralelo que agora virou moda, essa que é a verdade, que é o mundo gospel. Até porque essa palavra gospel é uma palavra de origem inglesa, não tem nada a ver com latim, não tem nada a ver com a língua portuguesa. Digo mais, não tem nada a ver com crente também. Essa que é a verdade. Então vivemos o mundo da igreja séria, da igreja que busca, da igreja que evangeliza, da igreja dos evangelistas, dos obreiros, das obreiras que fazem a obra de Deus sem cobrar propinas. Fazem a obra de Deus pela fé. Tendo não tendo dinheiro, faz a obra de Deus. Atravessam rios, andam de canoas, a cavalo ou até a pé. Não esperam simplesmente apartamentos de luxo, hotéis 5 estrelas, aviões para fazer a obra de Deus. É evidente, é lógico, é elementar que Deus também pode lhe dar condições para viajar de avião e fazer a obra de Deus, mas não faça isso como vitrine para ganhar almas. Vejam vocês, irmãos, que vivemos um período, um declínio tão grande. A gente vê isso muito aqui na Europa, muitos líderes para agradar. Irmãos, evangelho não é para agradar ninguém. Evangelho é boas notícias, boas novas. É para acertar a vida diante do altar. É para se libertar das práticas pecaminosas. É para ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Agora tem aí grupo de pastores, não sei porquê, tentando agradar, tentando encher a igreja, investindo na área social. Irmãos, isso é algo secundário. Existe uma carência sem precedente. Atenção, pastores e pastoras. Eu costumo sempre insistir nesse ponto. Se a tua igreja não tem escola bíblica dominical, pelo amor de Deus, invista na escola dominical, nos cultos doutrinários. Há crentes por aí que não sabem nem quantos livros tem a palavra de Deus. Há crentes por aí que não sabem, que não podem mentir, estão mentindo. Essa que é a verdade. Perderam, não tem nenhum temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria, está escrito na palavra de Deus. É preciso pregar mais a doutrina bíblica. Eu não estou falando de usos e costumes. Meus amados e diletos irmãos, estou falando das doutrinas da palavra do Senhor. A mentira deve-se cortar o mal na raiz, através da palavra do Senhor. Então a palavra de Deus trata a mentira frontalmente. Aqui não existe meio termo. Como alguns irmãos, não sei se os pastores e as pastoras que estão me assistindo agora, já ouviram alguém dizer assim, não tem problema não, uma mentirinha. Alguns chegam com a maior cara de pau,
dizer uma mentirinha santa. Eu nunca vi isso. Isso não tem na palavra de Deus. Então agora alguns crentes estão com essa mania, com essa moda do diabo, dizer mentirinha santa. Irmãos, em nome de Jesus, a doutrina bíblica diz: sede santo porque o seu Deus é santo. Ficarão de fora os que amam e praticam a mentira. Muitas das vezes, nós nos preocupamos de uma forma tão exacerbada com o pecado, esquecendo que, na verdade, não é o pecado que deixará o homem e a mulher de fora do reino de Deus. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus é tangível ao dizer que aquele que disser que não peca é mentiroso, é bem verdade. E diz, mas se nós pecarmos, temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar, Jesus de Nazaré. Agora, isso não nos dá legalidade de abrir a porteira e começarmos a praticar as chamadas práticas pecaminosas, que Paulo chegou a citar. Idolatria, inimizade, porfias, bebedices, prostituição, adultério e assim sucessivamente. O crente também tem que observar muito a questão dos escândalos, dos excessos, das iniquidades e também das questões que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, chegou a nos dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Há coisas que nós cristãos sabemos que não é pecado. Também sabemos que não faz parte daquela lista das práticas pecaminosas. Mas nós não fazemos porque não nos convém devido à nossa posição de obreiro, de obreira. É uma vergonha, muitas vezes, maus exemplos que nós vimos, pessoas que nós não conseguimos nem distinguir se são servos ou se são servas. Em nome de Jesus de Nazaré, pelo poder da palavra de Deus, diante do altar do Senhor, peça ao Senhor para se libertar desse espírito de mentira. Em nome de Jesus de Nazaré, que nós ficamos com esta palavra de advertência. Jesus tratou a mentira como obra de Satanás. E disse mais, disse que o diabo é o pai da mentira. Em nome de Jesus de Nazaré. Você quer ser uma pessoa abençoada? Quer ser uma pessoa vitoriosa? Há muitos que, para dizerem que têm amigos, preferem mentir. Muitos mentem, essa que é a verdade, para tentar agradar o grupo de amiguinhos. Em nome de Jesus de Nazaré, Jesus é o nosso melhor amigo. E os bons amigos são aqueles que falam a verdade. Então, em nome de Jesus, tenha coragem, assuma a coragem, pelo poder, pela verdade de Deus. A Bíblia diz que há caminhos que aos homens parecem certos, mas os quais conduzem à morte. E o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Aprenda essa, que a mentira é reino de Satanás, faz parte do diabo. Mas Jesus é a verdade que liberta. Quero aqui agradecer a presença da nossa, deixa-me ver, irmã Meire. A paz do Senhor, irmã Meire. Quero agradecer aqui, portanto, a irmã Elane, me parece, Rotílio Alves, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também a nossa irmã pastora, irmã Alessandra Guimarães, penso que seja lá da Serra, no Espírito Santo, que já foi aqui também nossa aluna do curso de teologia. Deus abençoe a pastora Alessandra, juntamente com seu esposo também. Quero aqui agradecer nosso irmão Edson Alves Monteiro. Deus abençoe a nossa irmã apóstola do Senhor, a apóstola Raquel. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Que bênção, né? Que maravilha. Ajude, irmãos, a partilhar os nossos vídeos, a divulgação do curso de teologia. Quero aqui apresentar esse lindo DVD
Tá aqui, são 45 aulas do curso aqui de teologia, pastor Ronaldo Pereira. Já um trabalho de cerca de 20 anos. Temos aqui bibliologia, pneumatologia, hermenêutica, português para pregadores, soterologia, Novo Testamento, Velho Testamento, doutrina de Deus, homilética, enfim, são 45 aulas aqui gravadas aqui em DVD e você tem a oportunidade de estudar esse curso de teologia livre. Será um acréscimo para o ministério de Deus na sua vida. Se você tem essa disponibilidade e esse interesse, peça-nos através do nosso Facebook, aqui esse curso de teologia. Ficarão de fora os que amam e os que cometem mentira. Então, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fique nessa palavra. Vamos, a cada vez mais, estarmos no caminho da verdade. Jesus disse, se referindo à pessoa dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um compromisso com Jesus é com a verdade, doa quem doer. É na verdade de Deus que a igreja será arrebatada, na verdade de Deus que encontraremos com o Senhor Jesus nos ares e na verdade da palavra de Deus teremos os nossos nomes escritos no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, meus amados irmãos. Um abraço e até a nossa próxima mensagem, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.